Parte 2 do capítulo 15, A Mente de Cristo. Não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5:8. Nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça, não consciente do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por amor a nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e aceitáveis em um relacionamento correto com ele pela sua bondade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos, pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é, um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se comportar, você deve mudar sua forma de pensar primeiro. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo ou condenatório vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente e Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que caia em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir adiante pensando com pensamentos certos. Tenha uma mente exortativa, ou o que exorta e encoraja, faça-o com dedicação. Romanos, capítulo 12, versículo 8. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesma e suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com as suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com a tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá de sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, Divine, define a palavra parakaleo, que é traduzida por exortar, como em primeiro lugar chamar uma pessoa para o lado, kaleo, chamar, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, instando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial de exortação, em Romanos capítulo 12, versículo 8, pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos. Alguma coisa que faz os outros se sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial de exortação, mas qualquer um pode aprender a ser um encorajador. A regra é simples. Se não é bom, então não pense ou diga.
Todos já temos problemas suficientes, não precisamos contribuir para seus problemas derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor, como diz em Efésios 4:29. Não se esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. 1 Coríntios 13, versículo 7. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar o poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-lo em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tem um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele, pede a Deus que trabalhe na vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período da espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta de suas orações porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras, até mesmo que Deus tenha dito uma chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se os nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Quando você ora por alguém, alinhe os seus pensamentos e palavras com o que você orou e começará a haver um avanço. Não estou sugerindo que você perca o equilíbrio. Se o seu filho tem um problema de comportamento na escola e um amigo lhe pergunta como ele está se saindo ou o que você deveria fazer se na verdade nenhuma modificação aconteceu, você pode dizer, bem, ainda não vimos um avanço, mas eu creio que Deus está trabalhando e que essa criança é uma fonte de influência para o Senhor. Nós a veremos mudar de glória em glória, pouco a pouco, um dia de cada vez. Desenvolva uma mente agradecida. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmos, capítulo 100, versículo 4. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças. Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm uma vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio de ações de graças que queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração, uma mente agradecida, as ações de graças não sairão da sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Seja agradecido em todos os momentos, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, a todo momento, o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam e glorificam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Quando oferecemos ações de graças? A todo o momento, em cada situação e em todas as coisas. E assim fazendo, entramos na vida vitoriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele poderá nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente, esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifícios de louvor e ações de graças. Mas prefiro sacrificar as minhas ações de graças a Deus do que sacrificar a minha alegria a Satanás. Aprendi de maneira mais difícil que, se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. E, em outras palavras, eu perderei a alegria para o espírito da queixa. No Salmos 34, versículo 1, o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre apreciação em sua família entre os vários membros. Muito frequentemente,
tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é apreciá-la. Mostre apreciação em sua família. Prezo o meu marido, nós estamos casados por um longo tempo, mas ainda digo que o prezo. Ele é um homem muito paciente, de muitas formas e tem muitas outras boas qualidades. E eu sei que deixar que as pessoas saibam que nós as apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por pequenas coisas, enquanto outras nunca estão satisfeitas a despeito do quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema e algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importam quanto os outros fazem por elas. Pensam que merece não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar a apreciação é bom não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós porque libera alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você é agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração e à medida que você fizer isso, você descobrirá o seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos ou com os outros em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. Tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E é por isso que não guardais sua mensagem viva em vós, porque vós não credes no mensageiro que ele vos enviou. João capítulo 5, versículo 38. A palavra de Deus são seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. A sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João capítulo 5, versículo 38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos e a única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia em João capítulo 1, versículo 14 diz que Jesus era a palavra, feita carne. Isso não teria sido impossível se sua mente não estivesse cheia da palavra continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos maiores e importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar, e outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar. Não posso enfatizar de forma suficientemente firme toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão.
Devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre ele? Medite e prospere. Não cesses de falar deste livro da lei. Não se deve se separar dos teus lábios. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente, se não a praticarmos primeiramente na mente. Os Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3 fala sobre o homem devoto e diz: antes o seu prazer está lá no Senhor e na sua lei. Os ensinamentos de Deus medita, reflete e estuda de dia e de noite. Ele é como uma árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido e amadurecerá. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 22. Lembrando-se de que uma das definições da palavra meditar é atender. Observe essa passagem das Escrituras, que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará nosso corpo físico. A minha aparência mudou nos últimos 18 anos e as pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que eu parecia quando eu comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-lo o foco central da minha vida inteira. Ouça e escolha. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará mais a vós que ouvis. Marcos 4, versículo 24. Esse princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos à época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4, 24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife. As coisas estão temporariamente ocultas, apenas com um meio de revelação, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz temporariamente escondido, senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar, e eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Sei como professora da palavra de Deus a verdade desse princípio, e parece que não há fim para o que Deus pode nos mostrar em um versículo das Escrituras. Eu o estudo uma vez e observo uma coisa, e em outra vez vejo alguma coisa nova que não havia notado antes. O Senhor continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre dessas passagens. Então você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair da sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática e de meditar nela.
receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos e a acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações. Essa implantação e esse enraizamento ocorre mediante a observação da palavra de Deus, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos neles mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Escolha a vida. Porque o pendor da carne, a mente da carne, que é o senso da razão sem o Espírito Santo, dá para a morte. A morte que consiste em todas as misérias advindas do pecado, tanto aqui como na vida futura. Mas o dom do Espírito Santo para a vida e alma e paz, tanto aqui quanto na vida futura. Romanos capítulo 8, versículo 6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar esta parte deste livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é virtude e excelência, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixai as vossas mentes nelas. A condição de que em sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo. Comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe, se sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada, então a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito. Um conduz à morte e o outro à vida. A escolha é sua. Escolha a vida.